Se você ainda está fazendo tarefas repetitivas no seu dia a dia, para agora mesmo, porque a palavra da vez é automação. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como utilizar o N8N na sua VPS para poder criar os seus primeiros fluxos de automação. Eu tenho certeza que isso vai explodir a sua cabeça. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal que é o Atequita Dev. Esse aqui é um canal de tecnologia. Se você já é raiz, já senta o dedo no like e deixa aquele comentário para mim aqui. Você já está automatizando o seu fluxo? Já está usando ferramentas de IA? Já está ali criando seus próprios agentes de IA? Não deixe de colocar aqui seu comentário para dizer como que está sendo a sua experiência. Para mim, principalmente, tem sido assim, um divisor de águas, tá? Eu deixei de pagar diversas ferramentas para poder construir meus próprios fluxos automatizados, meus próprios agentes customizados ali, e eu acho que essa é a tendência para o futuro completamente, tá, galera? Só que quando a gente pensa em automação, ferramentas disponíveis no mercado, a gente tem uma barreira muito grande que é a questão do custo, né? Então, a maioria das ferramentas ali vai ter alguma limitação de execução que quando você tenta escalar isso, ou seja, se você precisar automatizar diversas tarefas, executar isso várias vezes, ou você criar um fluxo de automatização para sua empresa que vai ser muito utilizado ali, você entra nesse problema de escalabilidade com os custos das ferramentas que a gente tem hoje. Mas aqui nesse vídeo eu vou dar uma alternativa que é open source e que você pode ali utilizar na sua VPS, o seu servidor ali, para que você utilize isso de forma muito mais escalável, que vai te dar um retorno muito melhor a longo prazo. Então imagina que você pudesse criar os seus fluxos de automação com liberdade total, sem qualquer limite, sem se preocupar com a escalabilidade ali para você poder aplicar no seu negócio. É isso que eu vou te mostrar hoje, uma alternativa que vai fazer muito mais sentido nesse contexto. Mas antes de eu falar dessa solução aqui, bora entender um pouquinho da diferença dessas ferramentas. Por que uma ferramenta open source é diferente de uma outra ferramenta que tem ali no mercado? Hoje a gente tem diversas ferramentas de automação como o Zapier, como o Make, a gente tem também o Lindy AI, que inclusive eu estava utilizando um tempo atrás, né? Hoje eu tô migrando todos os meus fluxos pro N8N justamente por conta dessa limitação ali. Mas a grande questão é que quando você fala de uma ferramenta open source, quer dizer que ela tem o código aberto, ou seja, quer dizer que qualquer um pode chegar lá e baixar o código daquela ferramenta e instalar na sua máquina e utilizar aquilo ali. Não só isso, você também pode contribuir para a evolução daquela ferramenta. Você pode, como desenvolvedor, contribuir no desenvolvimento, no aprimoramento daquela ferramenta. Então, ela é uma ferramenta da comunidade desenvolvedora. Para você poder utilizar, ela é totalmente gratuita, ela é open source. Agora, quando o projeto não é open source, você vai pagar ali uma licença, você vai pagar um plano para poder utilizar. E esse é o grande problema das ferramentas que a gente tem hoje, como o Zapier, como o Make, como o Lindy AI, porque você paga ali um plano e você tem limites de execução. Quando você pensa em escalabilidade, de rodar um fluxo várias e várias vezes, você vai fatalmente esbarrar nesse limite de execução. Então, se hoje você está querendo automatizar alguma coisa no seu SaaS, na sua empresa, você tem que estar de olho nisso, porque no fim das contas, pode ser que não valha a pena. Pode ser que seja muito mais interessante você utilizar uma ferramenta open source, assim como eu vou mostrar aqui, para você se libertar desse limite de execução e ter maior escalabilidade ali para o seu negócio. Se você já ouviu falar do N8N Cloud, eu tenho que explicar que são coisas diferentes, né? Então você pode pensar assim, poxa, Carol, mas ele é pago, você entra lá, você tem que pagar para poder utilizar. Não, na verdade, a ferramenta, o N8N em si, é uma ferramenta open source, ou seja, você pode baixar e instalar aí na sua máquina. Agora, se você quiser utilizar isso na infraestrutura que eles fornecem, na cloud lá, aí sim você paga para poder utilizar os recursos da cloud. Mas a grande questão, a chave do negócio que eu vou mostrar aqui, é que você pode ter esse N8N na sua VPS ali, na sua hospedagem, para poder rodar isso sem limites. Então, se a gente for pensar assim, no curto prazo, essas plataformas podem até funcionar. Agora, quando você pensa em ampliar, na hora que você começa a pegar o gosto da automação e ver quanto isso é poderoso, você começa a pensar, poxa, mas eu acho que isso está me limitando demais, eu queria algo que me desse mais liberdade, principalmente para poder crescer. né? Se você está principalmente baseando o seu negócio em questões de automação, é uma coisa que você precisa pensar. Esses limites ali na frente, eles vão pesar bastante. Então, a curto prazo, essas ferramentas podem ser boas, mas ao longo prazo, definitivamente, o melhor seria ter uma ferramenta open source que você pudesse utilizar. Agora chega de papo e vamos para a prática. Vou te mostrar como você pode utilizar aí o N8N e começar a automatizar os seus fluxos. Bom, então aqui eu estou no meu painel da HostGator, onde a gente pode ver aqui a nossa VPS com N8N já instalado e pronto
para usar. Então o que você tem? Você tem uma VPS, né, que é uma máquina virtual, e a grande questão da diferença de você ter uma hospedagem compartilhada e uma VPS é justamente em relação aos recursos, né? Então com uma VPS você pode ali ter recursos mais customizados em relação ao seu projeto. Vamos supor que você tem um projeto em Node.js, que você tem que instalar dependências ali e tecnologias específicas. Na VPS você tem acesso ao root, né, que te permite instalar essas dependências, preparar ali o seu ambiente, o que você não teria possibilidade em uma hospedagem compartilhada. Então aqui, por exemplo, conectar via SSH, você vai ter os dados ali, o IP da máquina, da VPS e tudo mais, para você poder conectar diretamente com o root da máquina ali e poder fazer configurações avançadas. E aí o bacana disso é que ela já vem com o N8N instalado. Lembra que eu falei que o N8N é uma ferramenta open source? E a grande vantagem é essa, você pode ali instalar aquele software na sua máquina, de forma livre, digamos assim, né? E aqui a gente já tem o nosso servidor, de fato, com o N8N pronto para a gente utilizar, que é o que a gente vai fazer agora. Agora, só mostrando mais detalhes, se a gente for aqui no gerenciar, então aqui você tem todos os dados ali da sua máquina, você pode até reiniciar a sua máquina. Então, de fato, é uma máquina virtual que você tem com as suas configurações específicas que você precisa pro seu projeto. Não é um servidor dedicado, onde você tem uma máquina física de fato, dedicada para você, mas ela te dá toda a personalização e liberdade que você teria no servidor dedicado, só que na nuvem, né? Então aqui você tem a liberdade de configurações avançadas ali na sua máquina para poder preparar tudo. Então voltando para lá, né? Aqui a gente pode abrir diretamente o N8N. Então já vem instalado prontinho para usar. E abrindo aqui, vou te mostrar como que é o N8N de fato. Então, aqui a gente está com o nosso N8N aberto e eu vou explicar como que funciona essa questão da automatização. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é a parte dos workflows. Workflows são fluxos de trabalho. Então, se eu quero automatizar um fluxo de trabalho, por exemplo, normalmente eu tenho que cadastrar e-mails em uma planilha e desses e-mails depois eu quero disparar uma newsletter, mas eu faço isso manualmente, eu cadastro na planilha, depois eu pego e envio para outra ferramenta que vai disparar os e-mails. Cara, esse é um ponto que você poderia estar automatizando, fazendo um workflow de automatização. Outra coisa bem interessante, né, para quem cria conteúdo, né, a gente precisa estar sempre pesquisando informações relevantes ali do mercado. Você poderia criar o seu próprio workflow que faz pesquisas na internet, traz as informações mais relevantes para que você tenha sugestões de tema, por exemplo, para poder gravar vídeo. Tudo isso você pode automatizar com esse tipo de ferramenta. E o bacana é que justamente o que eu falei é open source, você não fica preso nessa limitação, né? Então, à medida com que você escalar isso não vai ser ali um problema. Então, entendendo que o workflow é um fluxo de trabalho que você quer automatizar, e o bacana também é que o N8N você consegue ter subfluxos que são reaproveitados ali nos seus workflows. Então, é uma ferramenta muito bacana para automação. Vamos criar o nosso primeiro workflow para a gente ver como que isso funciona na prática? Então, só explicando essa tela principal ali, né? Aqui você vai ter os workflows que você já criou, eu vou te mostrar como que se parece um workflow, né? Aqui a gente consegue ver que parece um gráfico, né? Um fluxo de fato, você tem ali a representação de cada etapa desse fluxo. Aqui eu tenho um formulário que está sendo submetido ali para uma planilha, que está adicionando informações nessa planilha. Aí eu tenho um agente que vai fazer uma ação para mim e retornar esses dados para a planilha. Então eu tenho esse processo automatizado. A gente vai criar isso do zero para mostrar na prática para vocês como que funciona, mas só explicando como que parece um workflow, um fluxo. É um fluxo de fato, onde você vai adicionando passos aqui que eu vou explicar mais profundamente. Voltando aqui para onde a gente estava, além dos workflows, a gente tem as nossas credenciais. Por quê? Para você se conectar com essas ferramentas, seja com Google, YouTube, e é essa grande questão desses fluxos de automação, né? O grande ponto dessas ferramentas é que elas vão te possibilitar centenas de integração. E esse é o grande diferencial de você simplesmente usar o ChatGPT e construir uma ferramenta, um fluxo de automação desses. Você já consegue não só ter ali todo o raciocínio do modelo de linguagem, mas poder ter a ação executada de fato. Então, ao invés de você pegar o conteúdo ali, copiar e colar manualmente no e-mail, já poderia fazer um fluxo que vai gerar isso, disparar para você isso automaticamente. Por quê? Ele já pode estar integrado ali com o Gmail, por exemplo. Para poder fazer essa integração, você vai se comunicar através de APIs. Se você não sabe o que é API, é como se fosse uma interface de comunicação. As empresas, quando elas querem possibilitar a integração entre sistemas, elas disponibilizam essa interface, é como se fosse um contrato
contrato de como a comunicação pode ser feita, e nesse contrato você pode utilizar recursos dessas empresas ou interagir com esses serviços. E para você poder se comunicar com essas APIs, você precisa ali ter chaves de acesso que vão garantir a segurança para te autenticar ali nessas APIs. Ou seja, com as minhas credenciais aqui, o meu N8N consegue interagir com o meu Google Drive, com a minha conta da OpenAI, porque eu dei as credenciais para que ele se comunique com a API da OpenAI ou do Google Sheets, por exemplo, ou do Google Drive, ou do Gmail, ou qualquer outro sistema que possibilite integração aqui dentro do N8N. Mas só explicando que, para que você consiga fazer a integração de fato, que é justamente executar a ação, que é interagir com planilhas, com e-mail e tudo mais, você precisa ali configurar as credenciais para que isso possa acontecer. Nesse caso aqui, eu tô com as minhas duas credenciais da OpenAI para poder utilizar o modelo do ChatGPT, né, o modelo GPT, na verdade, né? E eu tenho aqui também o meu Google Sheets, né, a minha conta do Google Sheets também já configurada para que eu possa ali automatizar a criação de planilhas ou atualização desses documentos aqui no meu workflow. Bora criar um workflow juntos aqui? Então eu vou criar um workflow com vocês. Primeiro passo é adicionar um trigger. Então, para um workflow ser executado, você tem que ter um gatilho, que é basicamente a regra de quando esse fluxo vai ser executado. Então, se eu clicar aqui em mais, eu vou ter vários tipos de trigger. Por exemplo, eu posso executar isso manualmente, eu posso executar isso, agendar isso numa data específica, né? Eu posso fazer vários tipos de inputs. Eu vou selecionar para ele iniciar o fluxo sempre que eu preencher um formulário. Porque qual que é a ideia desse projeto aqui que eu vou fazer com vocês? A gente vai criar um formulário de sugestões de tema para o meu canal do YouTube. Então, todo mundo que preencher esse formulário, eu quero preencher ali a minha planilha, e aí depois, né, que é a cerejinha do bolo, eu vou utilizar o GPT para fazer uma coisa muito legal para me ajudar na triagem desses temas. Agora, bora lá. Então, a gente vai criar esse ponto de entrada que seria a submissão desse formulário. Então, aqui você vai dar um nome para o seu formulário, né? Nesse caso, é sugestões de temas. Aqui você pode colocar uma descrição do seu formulário. Agora a gente vai colocar os campos. No meu caso, eu tenho o campo nome, né? Eu quero ver o nome da pessoa. Vou colocar ele como obrigatório. A gente vai colocar um campo de e-mail. E aí depois a gente tem o tema. Qual tema você quer sugerir? Beleza, todos eles obrigatórios. Então quando preencher, é tudo obrigatório. Eu vou aqui executar o passo, né? Pra gente ver qual que seria o output dessa ação. Sempre que você criar um passo, executa ele, porque esse output vai ser importante pra gente conectar ali no fluxo com o próximo passo. Então, vamos executar esse passo da submissão. Me levou para esse formulário, eu vou preencher aqui Carol, vou preencher aqui o meu e-mail, teste@gmail.com. Sugestão de tema: um vídeo falando sobre as diferentes especialidades dentro do desenvolvimento iOS. Legal, tô sugerindo esse tema. Submeti aqui. A resposta foi submetida. Então, voltando aqui, beleza, a gente tem o output do nosso formulário, que vai ser nome, e-mail e qual que é o tema que eu quero sugerir. Legal, vamos voltar aqui para o nosso fluxo. A partir daí, o que eu quero fazer? Eu quero atualizar uma tabela que eu já tenho, né? Então, eu já tenho uma tabela onde eu quero atualizar os dados. Então, beleza, eu tenho essa tabela aqui, sugestões de tema para o canal, onde eu tenho nome, e-mail e o tema. E eu quero preencher isso com os dados que vieram daquele formulário. Então, vamos lá no N8N. Agora, eu vou adicionar mais um passo, que é, com esse output que eu tive, eu quero atualizar a minha planilha. Então eu vou buscar aqui Google Sheets e aqui eu quero, na verdade, eu quero adicionar mais uma linha na minha tabela. Então, Append a Row and Sheet. Aqui, se você não tiver a sua conta do Google Sheets configurada com as suas credenciais, você vai ter que configurar para poder seguir nesse passo, porque é assim que ele vai conseguir ter acesso ao seu documento. Então, você precisa configurar aqui. Como a minha já está configurada, eu vou selecionar aqui, aí eu vou selecionar qual que seria o documento, sugestões de temas para o canal. E aí eu vou selecionar qual que seria ali a página, né? Aqui a gente viu que é a página 1. Automaticamente, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que ele já puxou os campos: nome, e-mail, tema, relevância e tal, potencial. Essa parte de relevância potencial é o segredinho do bolo aqui. Mas vamos lá. A partir disso, eu quero preencher e adicionar uma nova linha na minha tabela. Então, aqui eu vou conectar os campos. Então, olha só que legal. Eu tenho o output do meu passo anterior aqui, que seria nome, e-mail. Lembra que a gente fez? Então, por isso que é importante executar cada passo. Aqui eu já tenho o input, né? O que veio do passo anterior. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui o nome, né? Então, eu só tô conectando. Então, o nome aqui vai ser igual ao nome da tabela. O e-mail aqui vai ser igual ao e-mail da minha tabela. É muito simples, galera. Tipo,
clicando e arrastando, ou você pode digitar se você quiser também, né? Se você for mais raiz, você pode digitar isso, mas a integração ela é muito simples. Então tem um nome, tem aqui o e-mail e tem aqui o tema. E agora eu vou executar esse passo aqui. Bora executar o passo. Quando eu estou executando, quer dizer que ele está pegando o input e ele vai salvar isso na minha planilha. Então, beleza. Aqui ele já executou o meu passo. Se eu for entrar aqui na minha planilha, já está atualizado. Olha aqui. Carol, o meu e-mail que eu coloquei e a sugestão de tema que eu coloquei. Olha só que legal. Então, a gente já pegou os dados ali que foram imputados ali no nosso formulário, já guardamos isso numa planilha do nosso Google Drive. O que a gente pode fazer a partir disso? Interagir com os agentes de IA. A gente pode potencializar isso e, por exemplo, interagir com o ChatGPT, né? Para que ele possa ajudar a gente a tomar alguma decisão. E é isso que eu vou fazer. O que eu quero fazer aqui? Lembra que na minha planilha eu tenho relevância e potencial? Então eu quero que o chat ele faça uma análise para mim se aquele tema é realmente relevante, qual o potencial daquele tema, para eu poder fazer a triagem dos temas que eu vou gravar. Então alguém me dá uma sugestão de tema para o canal, a partir disso eu já vou ter ali a avaliação do chat se é um tema relevante ou não, para que eu possa gravar esse vídeo. Olha só que bacana que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Aqui eu vou adicionar aqui uma AI para que eu possa interagir com esses modelos de linguagem. Aí eu vou criar ali um AI Agent. Perfeito. Ele vai me pedir algumas informações, por exemplo, qual que é o modelo que eu vou utilizar. Então eu vou utilizar aqui o da OpenAI, que é o ChatGPT. Daí eu vou escolher até qual que seria o GPT. Vou escolher esse GPT-4 Mini. Aqui você pode selecionar entre os diferentes modelos aqui, né? Eu vou selecionar esse porque, enfim, não vai importar muito pra gente aqui, mas você tem a liberdade de escolher tanto o Gemini, o GPT ou outros que você utiliza no seu dia a dia, né? A grande questão é você ter as credenciais ali para você poder fazer esse tipo de integração. Então aqui, voltando aqui pro nosso agente, a gente pode configurar ele agora que a gente tem isso presetado. Então, basicamente, qual que seria o input? Eu vou selecionar que a gente vai definir abaixo qual que seria a expressão a partir do prompt. O prompt vai ser o tema. Então, a partir do tema, eu quero executar alguma ação. Então, eu vou querer que o chat faça alguma coisa para mim. E aqui eu vou adicionar uma opção de mensagem do sistema, que é onde eu vou adicionar o contexto do que vai precisar ser feito a partir desse prompt do usuário. Eu já tenho aqui o meu prompt, que seria basicamente para atuar como especialista de SEO do YouTube para avaliar a relevância e potencial de forma resumida em 50 caracteres. Vamos executar aqui o passo. Ele vai pegar a partir desse input do tema e ele vai fazer essa avaliação para mim. Então vamos pegar aqui o nosso output. Qual que seria o nosso output? Então o nosso output foi o seguinte, mas não é o que eu quero, porque eu quero isso estruturado para que eu consiga atualizar ali na minha planilha. Então você pode especificar qual que seria o formato do nosso output. Vamos lá, a gente vai conectar um output parser que vai nos ajudar a formatar isso num JSON, né, num formato estruturado. Aqui a ideia é que você forneça o formato que você quer do retorno. Eu quero duas propriedades, relevância e potencial. Então, qual que seria o meu modelo aqui? O meu modelo seria basicamente isso aqui. Então, o meu JSON seria relevância, né, para dizer se o tema é relevante, e qual que seria o potencial? Eu quero que ele retorne esse formato para mim. O que acontece? Se a gente voltar lá, então, e executar esse passo de novo, vamos executar esse passo de novo, qual que vai ser o nosso output? Relevância e potencial. Então, eu posso estruturar qual que é o output ali do meu agente. Beleza, ele retornou isso para mim. A partir disso, agora eu quero atualizar a minha tabela. Então vamos lá. A partir disso eu vou criar um outro node aqui, onde eu vou pegar a integração com o Google Sheet de novo e vou ir nessa opção de Update Row in Sheet, que é atualizar um dado ali dentro da tabela. Vou selecionar novamente a minha tabela, lembrando que aqui estão as minhas credenciais, vou selecionar a página que ela tá e aqui a gente vai fazer o match para saber, vai fazer um mapeamento para saber qual que seria a coluna, qual que seria a linha que eu quero atualizar. Como que eu vou identificar a linha que eu vou atualizar? Aqui você vai estabelecer, digamos, um ID. Como a gente não tem o ID até então, eu vou mapear de acordo com o e-mail, mas poderia ser um ID, por exemplo. Aqui no e-mail eu vou colocar o e-mail. Então, quando for o e-mail que foi enviado pelo formulário, eu quero atualizar esses dois campos. Eu quero atualizar o campo relevância e eu quero atualizar esse campo potencial aqui. Perfeito? Então, ele vai mapear de acordo com o e-mail. Encontrou o mesmo e-mail, ele vai atualizar os dados. E aqui é um ponto interessante, né? Eu tenho o input de todos os passos anteriores e eu posso conectar isso. É muito legal. Então, a partir disso, eu posso executar esse meu passo aqui. Vamos executar. Perfeito. Vamos ver se ele atualizou aqui na tabela. Olha que legal. Alta demanda por conhecimento, boa aceitação e crescimento. Então, olha só. Eu tenho um formulário
onde vocês podem me sugerir vídeos do YouTube e ele já vai analisar ali a relevância potencial. É claro que o meu prompt ele tá muito simples. Eu poderia refinar isso muito mais para trazer informações mais valiosas ali na relevância e potencial. Mas esse é só um exemplo que eu quis mostrar para vocês de como que você pode interagir com ferramentas que você utiliza, Gmail, Drive e tudo mais. Tem trocentos tipos de integração aqui, utilizando esses modelos de linguagem para tomar decisões ou adicionar informações que sejam valiosas para você, para automatizar esses processos. Como que isso funcionaria para mim se eu não tivesse automatizado isso, né, principalmente? Hoje eu não tenho uma forma de vocês sugerirem vídeos para mim, então eu teria que ver lá nos comentários, teria que selecionar esses comentários, depois eu ia pesquisar se o tema era relevante ou não, para daí tomar uma decisão. A partir disso, eu poderia fornecer esse formulário para vocês, né, para poder coletar sempre ideias de vídeos novos e já ter essa triagem do que realmente é relevante, de qual que é o potencial de acordo com a minha audiência. E isso é muito legal. Tá? Lembrando que o N8N ele tem diversos templates prontos já. Então, se você entrar aqui no site do N8N, você vai ver aqui, cara, tem muito template já pronto. Tipo, tem mais de 4.000 workflows já prontos para você poder utilizar. Então, muito provavelmente o que você quer fazer, alguém já fez. E aí você pode só customizar de acordo com o que você quiser. Lembrando que é uma ferramenta open source. Então, você pode simplesmente, por exemplo, deixa eu ver um template de vendas, por exemplo. Vamos procurar aqui algum template pra gente poder ver. Esse template aqui, para gerar metadados de um vídeo do YouTube com tags, descrição, que é justamente um workflow que eu criei para mim. Já tem isso pronto. Então você clica aqui, você pode usar de graça. Então você pode só importar pro seu N8N aqui, tanto copiar aqui, que é tipo um JSON, né? O output disso vai ser um JSON com todas as configurações. Você pode importar isso pro seu N8N e começar a usar. Então, tipo assim, cara, é muito bacana mesmo, tem muitas possibilidades que você pode utilizar aqui dentro do N8N, lembrando que sem justamente ter esse problema de limitação. Então, para quem quer dar um passo a mais, pensando nessa questão da escalabilidade, para mim essa é a melhor ferramenta que a gente tem hoje, mas utilizando o N8N, né, rodando isso no seu servidor, na sua VPS, para que você tenha realmente essa possibilidade de ter essa escalabilidade sem depender ali de serviços terceiros. Bom, então no fim das contas, você viu que acontece simples. Isso te dá uma liberdade total, você economiza tempo, você não tem medo ali de crescer, principalmente, que é muito importante, vai economizar dinheiro e vai estar trabalhando com uma ferramenta open source que é muito bacana, ou seja, você não vai estar preso a uma ferramenta que pode mudar políticas do dia para a noite. Isso é muito importante. É uma economia a longo prazo, não só de dinheiro, mas uma economia técnica também e uma segurança maior ali para o seu negócio. E esse é o novo patamar da HostGator, uma empresa que vai te entregar uma autonomia real para você criar e crescer de forma escalável sem se preocupar ali. É só ser feliz, tá? E se você hoje ainda tá nesse momento ali de fazer tarefas repetitivas, sente que não tá acompanhando essa evolução tecnológica, mas gostaria de, esse é um passo muito importante para você começar a aproveitar essas ferramentas que são incríveis e são ilimitadas. E na HostGator, a sua VPS já vem com N8N instalado prontinho para você poder utilizar. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você conhecer um pouquinho mais sobre essa solução. Aí você entra lá, testa e me conta depois o que você criou. Já deixa aqui nos comentários depois se você testar e criar alguma coisa muito legal. E assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário que eu vou responder é do Douglas Silva. Ele diz o seguinte: vale a pena fazer faculdade de TI, mas focando mais na programação para entrar nesse mercado? Bom, Douglas, se você tá no seu momento ali da vida de fazer uma faculdade, saiu do ensino médio e quer entrar no mercado de trabalho, eu acho que esse passo é fundamental. Se você tem essa possibilidade, isso é muito bacana. Agora, o que você tem que entender é que faculdade hoje, ela não é pré-requisito para você poder atuar no mercado. Ela vai te ajudar, não é pré-requisito. Tem muitas pessoas que fazem transição de carreira e que não podem investir numa faculdade. Então, por isso, elas preferem meios mais rápidos de estudo, elas vão buscar plataformas, bootcamps, para poder entrar mais rápido no mercado de trabalho. Mas se você tem essa possibilidade, é claro que a faculdade vai te abrir outras portas, como, por exemplo, a questão do estágio. Então, eu diria assim, se você tem a possibilidade, faça uma faculdade, entenda que ela não vai resolver todos os seus problemas, você vai precisar ainda buscar conhecimento fora, porque a faculdade ela não está totalmente alinhada com o mercado, mas ela vai te dar uma base muito legal para você poder entrar nesse mercado. Aí eu acho que já é uma questão de prioridade para você entender o seu momento, se faz sentido ou não para você. Muito obrigada pelo seu comentário, espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Deixe seu comentário aqui também. Agora, como é de costume, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês assistirem aqui na sequência. Um desses conteúdos é um vídeo que eu gravei sobre ferramentas de
para desenvolvedores. Esse conteúdo tá bem legal e tem muitas ferramentas interessantes para vocês. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais!